Foi você que lutou por ele? Sim, senhor, bispo. Quem era o Wellington antes de você lutar, antes de você fazer o sacrifício da fogueira santa? E qual foi o primeiro sacrifício e o último, Érica? Bom, O último não, o maior sacrifício. o meu esposo, ele era uma pessoa derrotada, fracassada. Nosso casamento, a gente chegou na igreja, um casamento totalmente destruído, porque ele era uma pessoa da noite. A gente teve uma filha muito cedo, eu tinha 15 anos, ele 17 na época. Então, a época que era pra gente estar curtindo, né, entre aspas, ele se sentiu preso, então ele começou a sair. E aí ele me deixava em casa sozinha com a nossa filha. Eu chorava a madrugada todinha, esperando ele voltar. E quando ele chegava, a gente brigava. Eu queria achar um bilhete no bolso dele e encontrava sempre marca no pescoço. E tudo piorou quando eu também quis mudar ele com a força do meu braço. Aí eu passei a sair também. Então eu passei a mostrar para ele que eu também poderia estar nos mesmos lugares que ele estava. E aí veio as agressões físicas, que até então não são verbais. Então veio as agressões físicas. Então eu sempre aparecia com hematomas no corpo, né? E escondia da minha família. Eu tinha vergonha de dizer que apanhava, e eu tinha certeza que um dia a minha vida ia mudar. Então eu não tinha força para separar, porque eu acreditava que meu esposo um dia ia mudar. E minha avó já era da igreja e vinha me evangelizando, né? E nisso ele foi se envolvendo com mulheres de programa. Através de mulheres de programa ele entrou no mundo das drogas, aonde ocasionou a miséria, porque ele tinha um clube onde ele chegava atrasado, né? Ele não tinha mais horário para chegar nos clubes por causa... Já era jogador? Já era jogador. Jogador de onde? Porque na época eu jogava no Bangu. Aqui no Rio de Janeiro? É, aqui no Rio de Janeiro. E só que nessa época que ele entrou no mundo das drogas, com mulheres de programa, ele estava no Paulista de São Paulo. E aí aí que se afundou mais ainda, né? Por causa das drogas, que nem eu acreditava que ele fazia aquelas coisas. Tanto é que eu fui saber depois que ele se converteu, que ele me contou. Então aí que eu fui ver por que as agressões físicas. E aí nenhum clube queria mais saber dele, nem o ex-empresário dele não queria mais saber. Foi quando minha avó falou de Jesus para mim. E foi quando eu cheguei na igreja. Eu passei a buscar por ele. E me lembro que na época que o pastor me orientou, ele falou se eu ainda queria continuar vivendo aquela vida. E eu disse que não, eu não aceitava mais viver daquele jeito. Então foi onde eu tomei a decisão de servir a Jesus. E aí eu falei para ele, olha, a partir de hoje você vai tomar uma decisão. Você vai escolher ficar comigo, a nossa filha e Jesus, ou cada um vai morar com a sua mãe. Você mora com a sua, eu moro com a minha. O que eu quero hoje é servir ao Senhor Jesus. Então, quando ele chegou na igreja comigo, eu já estava indo. Mas quando ele chegou na Fogueira Santa. Me lembro que já estava com 15 dias de Fogueira Santa. E aí eu não tinha nada, não tinha nem 10 centavos. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse voto? E aí eu falei para Deus. Aí Deus colocou no meu coração de vender mousse de maracujá. E eu pedi para minha mãe só R$25 para eu comprar tudo que eu tinha que comprar. E aí, bispo, eu comecei a fazer, né? Vendia de casa em casa, de loja em loja. Foram muitas humilhações. O meu esposo, ele também se lançou naquela Fogueira Santa. Foi a nossa primeira Fogueira Santa. Ele tinha um dinheiro para receber de um clube que devia a ele. E ele pegou e deu tudo, né, no altar de Deus. Então eu me lembro que antes de terminar a Fogueira Santa, o meu esposo já estava transformado. Jesus já tinha transformado ele dentro de 15 dias, que foi o período que ele tinha chegado na igreja. Então o meu esposo, ele já se tornou presente, né, em casa. A gente começou a ter diálogos que a gente não tinha. O meu esposo, ele mudou, sabe? Eu tentei mudar ele com a força do meu braço e não consegui. Então, naquela Fogueira Santa, Jesus mudou o meu esposo. E ele, no domingo, ele cumpriu o voto. Na segunda-feira, o ex-empresário dele ligou para ele e falou assim, olha, Wellington, não sei o que está acontecendo, mas tem uma coisa me incomodando e eu vou te ajudar mais uma vez. Você vai para um clube grande, que era o Cruzeiro, lá de Belo Horizonte. E aí foi quando ele foi abençoado. E a gente foi para lá e a cada Fogueira Santa a gente se lançando, né? E Deus foi abençoando. E aí ele foi abençoado, foi para depois de outras Fogueiras Santas, ele foi para o Inter, né, lá de Porto Alegre. Aí, quando ele foi campeão mundial, foi na Fogueira Santa. No dia que ia ser o dia do jogo mesmo, né? A decisão era o dia de cumprir o voto. Ele já tinha cumprido antes de viajar o voto dele, né? E ele pediu para Deus, queria o campeonato mundial, ser campeão. E graças a Deus, Deus honrou.
Aí eles foram campeão mundial. Você sabe que por causa desses jogadores, a gente se torna Inter, Fluminense. Aonde eles vão, nós vamos juntos. Você sabe que nós tomamos conhecimento de que ele estava no Inter, e foi justamente no dia da Fogueira Santa. O bispo Adilson falou comigo, falei, ó, fica alguém lá vendo o jogo e fica torcendo, fica torcendo. E o Inter foi campeão, porque o Inter sendo campeão, Deus estaria honrando a ele. E foi o voto que você fez, né? Sim, senhor, bispo. Pô, na época eu me recordo, na época que o pastor falou assim, ó, poxa, você faz o sacrifício perfeito, pô, se não for perfeito, não tem como você ser campeão mundial, né? E eu me lembro que na época, eu me recordo, na época eu tinha no banco, eu tinha acho que uns 45 mil, nessa época. Eu rapei o banco todinho, meti a mão legal, né? Deixei sem nada, pô, fiquei sem nada, né? Só que eu tinha certeza porque Deus ia abençoar. Você pode ver porque tinha vários jogadores, porque tinha diretoria que não acreditavam, achavam assim, ó, pô, vão tomar de um só pelo menos, né? E eu não, eu já tinha aquela certeza, pô, porque o sacrifício foi perfeito. Foi contra o Real Madrid, né? Não, Barcelona. A Barcelona. Isso. Tá aí. Mudou tudo. Mudou tudo. A Fogueira Santa, ela não mudou só uma coisinha. A Fogueira Santa, ela mudou toda a minha vida. Não resolveu só um problema, mudou a vida. Toda a minha vida. E aí quando a gente começou a conquistar, né, bispo? Que aí a gente comprou a casa onde a gente viveu de aluguel. A gente comprou o fundo e a frente. E aí até a ex-dona da casa, ela passou a nos pagar aluguel durante algum tempo, até a casa dela ficar pronta. Eu pagava para ela, né? Aí virou, ela que passou a me pagar. E nós compramos a casa. Hoje a casa está muito bonita, que eu fiz uma reforma, ela ficou muito bonita. Compramos um apartamento aqui no Rio. Compramos mais 2 apartamentos no bairro Nobre, que tem lá em Porto Alegre. O meu esposo, a gente pedia passagem para parentes, para andar, né, nos ônibus. Hoje o meu esposo, graças a Deus, tem o carro importado dele, que ele comprou zerado, e ele fez a placa JCS para representar Jesus Cristo ao Senhor. Graças a Deus ele também me presenteou com um carro, né? Também importado. E hoje, onde a gente quer comer, a gente vai. Para a glória de Deus, hoje meu esposo é convertido, ele é um obreiro da obra de Deus, eu também, nossos filhos são uma bênção. Hoje a minha família, eu não preciso mais viver de aparência, hoje realmente a minha família é uma bênção, é transformada. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus, vai nessa.